Bom dia a todos. Bom dia, professora Luciana, professor André. Tá? Estamos aqui no podcast da 8ª edição do Expo Ceará Química. O Expo Ceará Química é uma feira, é um evento para a gente convida os fornecedores da indústria química, principalmente do setor de cosméticos e saneantes. E os fornecedores normalmente são muito transversais, não só para o setor de cosméticos e saneantes, como no setor químico nós temos indústria de tintas e plástico também, então fica transversal e a gente recebe visitas não só do setor químico, mas do setor alimentício, setor laticínio também. Então, e eu sou o Marcos Soares, tá? Vice-presidente do Sindiquímica na gestão 2024-2028. Também sou presidente do Instituto Orbitar. O Instituto Orbitar é que faz o evento e faz a gestão dos polos industriais de Guaiúba e de Maranguape. Tá? E sou presidente da Câmara Setorial de Saúde, que engloba saúde e química, que é uma Câmara que a ADES criou para poder fazer interlocução entre o setor privado, o setor da academia e o governo. Tá? Nós estamos aqui com a professora Luciana Rocha Barros Gonçalves, professora titular do Departamento de Engenharia Química e é a atual vice-diretora do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará. E o professor André Casimiro, que é professor da área de Química também. Tá. Hoje a gente vai conversar sobre universidade e indústria, conexões para o futuro mais sustentável. Professora, por favor. Então, primeiro, bom dia a todos, agradecer o convite para estar aqui falando, né, para vocês. E primeiro, eu sou Luciana Gonçalves, sou engenheira química e professora da UFC há 27 anos. E queria parabenizar o sindicato, né, das indústrias químicas, no nome do Marcos, pelo evento muito importante para o nosso estado, né? Uma oportunidade única da gente também que está na academia vir conhecer as tendências do mercado e fazer essa aproximação que é tão importante, né? Para a academia também é muito bom que a gente esteja sempre conversando com o setor industrial para que a gente possa conhecer as tendências e buscar sempre uma inovação sustentável. Então, agradecer aí a oportunidade de poder conversar sobre esse tema. Professor André. Bom dia a todos. Bom dia, Marcos. Primeiro, gostaria de parabenizá-lo pela organização do evento, pela forma como o evento tem sido importante para o estado do Ceará, sobretudo com relação à visibilidade que traz para o estado e para o setor, para as empresas do setor químico, de cosméticos, de fármacos e de insumos no estado e dando visibilidade àquilo que de melhor se produz no país e que de melhor se produz no estado do Ceará. Assim como a professora Luciana, eu sou professor do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará e atuo na área de desenvolvimento de processos voltados especificamente para bioprocessos, para biotecnologia, englobando, inclusive, essa área de cosméticos e fármacos, assim como a professora Luciana. Nós trabalhamos juntos no mesmo grupo de pesquisa. E, como a professora Luciana falou, realmente é muito importante para a academia e para nós que estamos estamos presos nos nossos muros da universidade, que a gente estreite esses laços com a indústria, estreite esses laços com os empreendimentos, e não só com os empreendimentos, mas com os setores que organizam esses, vamos dizer assim, esses polos de captação de parceiros, né? E esse é o caso específico do Sindiquímica, né? Para que nem a indústria fique presa aos seus muros, e nem a universidade fique trancada nos seus muros, e aí se cria uma ponte, né, para que, uma vez que aconteça o match, se possa trocar informações entre a indústria e a academia, e eu acho que só tem a beneficiar os dois.
Obrigado, professor André, obrigado, professora Luciana. Tá? Realmente, como a gente fala, né? Hoje nós estamos num evento, né, que a gente recebe aqui não só os fornecedores, como também parceiros como o governo do Estado, né, e parceiros como a academia. Né? Quer dizer, essa colocação de vocês é muito importante, é a colocação que a gente sempre faz dentro do sindicato, é um sindicato patronal, né, de industriais, e a gente sempre procura, quer dizer, mostrar desde o começo, o sindicato no próximo ano vai fazer 40 anos, tá? E quando a gente começou a atuar mais forte nesse sindicato, a gente sempre colocou para o empresário ele valorizar o profissional, principalmente o profissional de química. Foi uma trajetória boa, porque normalmente não se tinha os profissionais dentro das empresas, tá? Eles eram só responsáveis técnicos, e hoje em dia não, eles ficam full time. Então, é isso que a gente sempre incentivou o empresário de ele investir na mão de obra qualificada. Tá? Na visão de vocês como universidade, a Universidade Federal do Ceará, que é uma das universidades mais importantes assim, do Brasil, e quiçá assim, do Nordeste, deve ser antiga, né? Já tem, não é quase centenária ainda não, mas está chegando próximo, né? O que a academia, né, no caso a Universidade Federal, poderia trazer de mais inovação para dentro do setor químico? O Sindiquímica ele engloba cosméticos, saneantes, tintas, plásticos, defensivos agrícolas, fármacos também e indústria de colchão. Então, é um sindicato muito transversal, tá? A gente trabalha muito assim, com processos, né? E a gente espera também que sempre tenha alguma atualização vindo da academia. O que vocês acham que vocês podem contribuir mais ainda para o setor químico? A gente até estava conversando aqui um pouco antes, né, dessa nossa conversa sobre o que a academia faz e o que a gente pode contribuir. E, às vezes, a gente se prende em problemas muito complexos, tentando resolver problemas muito difíceis, e o dia a dia das pessoas requer soluções simples, né? E a gente pode contribuir com isso conhecendo o mercado. Então, por exemplo, a gente teve a oportunidade de ir até um stand aqui com um fornecedor de solventes ecológicos, que é algo que a universidade pode colaborar, trazer mais esse propósito da sustentabilidade, de economia circular. Então, buscar dentro da diversidade que o próprio Ceará tem, né? O Ceará é um estado riquíssimo, então buscar soluções como um solvente que vai ser biodegradável e não o uso de um solvente vindo do petróleo. Então, isso é uma oportunidade. E aí, também falando como vice-diretora do Centro de Tecnologia da UFC, a gente tem outras engenharias que podem também atuar junto das indústrias químicas, melhorando processos, né, encurtando passos, como poderia ser a presença do engenheiro de produção também. Marcos, você também citou a questão da inteligência, né, artificial. Nós temos grupos dentro do próprio departamento de engenharia química que hoje trabalham com inteligência artificial, tentando extrair daqueles dados tendências e prever o futuro. E não só na engenharia química, como a gente também tem dentro do Centro de Tecnologia o curso de engenharia de computação, né, que tem muita vocação para esse tipo de inovação. E o que eu acho importante é que a gente, né, às vezes a gente está muito preso, a gente da academia está muito preso na sala de aula, no que está acontecendo ali dentro, mas é muito importante que a gente venha visitar eventos como esse, para poder perceber o que o setor precisa, né? Tivemos uma palestra ontem de abertura sobre encapsulamento de aromas, né? A gente tem uma pesquisa para fazer isso com fármacos, então por que não fazer como um meio para proteger um princípio ativo dentro de um sanitizante,
Então, trazer talvez essas soluções mais complexas que a gente pensa para situações do cotidiano, né? Então, acho que a universidade pode muito conversar e contribuir com essas inovações. Professor André? Bom, depois das palavras da professora Luciana, fica difícil completar muita coisa. Mas, de fato, o que a professora Luciana falou, eu concordo com cada palavra. E aí, apenas completando a fala dela, uma coisa que eu tenho percebido é que existem problemas muito antigos da indústria cearense que ainda não foram resolvidos. Então, é interessante a gente separar o que é inovação do que é solução necessária. A gente, lógico, nas soluções necessárias a gente pode colocar inovação. Mas, como a professora Luciana falou, nós temos problemas, né, graves, problemas sérios, que ainda não foram resolvidos e que exigem soluções simples e baratas, né? Então, o primeiro passo que eu acho que a universidade pode contribuir muito é como integrar essas cadeias de soluções. Como integrar o pequeno produtor com essa solução? Eu acho que a universidade ela é a ponte fundamental para oferecer ao pequeno produtor, ao pequeno industrial, ao médio industrial, aquele que não pode comprar as soluções mais caras, ou seja, a inovação mais cara, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala de inovação, a gente está falando de uma solução disruptiva, com preços caríssimos que foram desenvolvidos ao longo de anos, com know-how de empresas sempre, vamos dizer, na vanguarda, né? Então, são soluções que muitas vezes a gente associa a inovação ao custo que essa inovação vai chegar até o produtor, até o industrial, até a empresa. Então, a universidade ela pode ser uma ponte de intermediação de soluções mais baratas, com soluções regionais, com pensamento regional, porque a universidade, em especial a Universidade Federal do Ceará, ela tem no seu lema de ser uma universidade enquanto universal, né, por ser universidade, e ser regional, né, porque serve aos propósitos do meio em que ela foi criada. Então, eu acho que o ponto mais importante, e aí apenas dando uma reverberação à fala da professora Luciana, amplificando ela, é que a universidade pode criar essa ponte de soluções inovadoras de baixo custo e que sejam acessíveis a todo e qualquer produtor, e mais ainda, integrando essas cadeias, né? Uma vez que a gente pode trabalhar com o resíduo como um resíduo, um subproduto, como o insumo para uma determinada outra cadeia. Então, essa interligação de cadeias produtivas, a universidade pode oferecer, né? E aí, falo em especial o Centro de Tecnologia, que inovação é realmente a palavra de ordem para o engenheiro, é a palavra de ordem da formação dos mais diversos sobrenomes da engenharia, né? Enfim. É muito importante essa colocação de vocês, porque quando você coloca que, olha, a academia está preparada para chegar na indústria, tá? E oferecer soluções, e principalmente o empresário, né? Que hoje o empresário ele se preocupa muito com investimento, tá? Então, a indústria é muito diferente do comércio, de serviço, porque a indústria ela tem uma capacidade instalada muito forte, tá? São os investimentos iniciais muito, muito grandes, tá? Mas a colocação de vocês, como professores, como acadêmicos, é importante que a gente possa transmitir isso para o empresário, que ele não precisa, tá? Ter medo de investir, de inovar, porque ele não tem capital para isso. Realmente, a gente tem opções, tá? E a gente sempre incentiva, através do sindicato, através da Federação das Indústrias, que as empresas procurem, tá, a academia, os professores, os pesquisadores, que eles possam fazer alguns projetos, tá, dentro da FUNCAP, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado, a FINEP. Então, nós temos associados nossos, que já fizeram isso, temos experiências de ter empresas que estão
até deram entrada em patente, porque realmente estão sendo incentivados pela FUNCAP, tá? Então, isso é importante, tá? E hoje, como é que está a pesquisa aplicada dentro da UFC, no setor de engenharia, setor técnico? Tem alguma pesquisa em andamento? Como é que vocês fazem para pesquisar? Vocês pesquisam o mercado ou é da cabeça do pesquisador? Porque normalmente a gente anda pelo mundo, como você bem colocou, professor André. A gente sai, né, daqui do Brasil, sai do Ceará, sai do Brasil, vai para outros estados e outros países, mas a gente vai com a cabeça de cearense, tá? Porque a gente vai na Europa, vai na Ásia, vai nos Estados Unidos, e a gente tenta trazer as soluções, né, tupiniquim, porque a solução para eles lá é diferente da solução para a gente. Então, eu pergunto, hoje tem alguma pesquisa em andamento dentro da universidade? Marcos, um dos motivos da gente estar aqui, né, hoje, nesse encontro, é para a gente realmente enxergar o nosso entorno e aprender também com o setor industrial. A gente tem pesquisas com diferentes empresas. O Departamento de Engenharia Química, propriamente dito, tem muitas parcerias com Petrobras, até com empresas estrangeiras, a Exxon, Mobil, até empresas de Portugal. Mas a gente acredita que é importante estreitar os laços com as indústrias cearenses, né? Então, realmente, a gente aqui, pelo menos nós dois, a gente acredita que isso é uma falha do nosso grupo de pesquisa, por não ter olhado para o mercado cearense. E a gente enxerga que há um crescimento muito grande da indústria química no Ceará, né? E isso vai demandar não só a inovação, a parte da pesquisa, mas a gente também é docente. Então, uma das questões que a gente acha é que vai demandar mão de obra qualificada. E a gente aprende muito quando a gente faz essa conversa com o setor industrial. É importante que a gente saiba que formação que o nosso estudante precisa receber para que ele possa ter sucesso na contratação. Então, apesar da gente ter sucesso nacionalmente com pesquisas, né, com essas empresas de grande porte na área de petróleo, que é muito típico da engenharia química, nós que somos de um grupo de pesquisa de biotecnologia, a gente acredita que é importante para a pegada de carbono que a gente invista mais esforços em outro tipo de indústria, e é uma indústria que no Ceará está crescendo muito. Então, eu acho que, apesar de a gente ter pesquisas, eu acho que a gente precisa diversificar, né? E eu acho que o sindicato, com eventos como esse, dão a gente uma oportunidade para aprender também, né? Porque a gente não pode acreditar que a gente vai sair dos muros para levar as nossas soluções, porque às vezes de verdade, a gente está encontrando soluções, né? Problemas que fazem com que a gente repense os nossos próprios métodos. Então, acho que é realmente pensar numa troca, né, com o setor, para que a gente possa não só fazer pesquisas e desenvolver produtos, mas também pensar na formação dos nossos estudantes. É muito gratificante ver ex-alunos aqui na feira, expondo, dando palestras, né? Então, a gente quer continuar também com essa trajetória. Marcos, e aí, completando também a fala da professora Luciana, é interessante que é o seguinte: as soluções nós temos a rodo, a gente precisa achar os problemas que se encaixem nessas soluções, né? Então, é justamente esse o papel do pesquisador, é prospectar os problemas cujas soluções muitas vezes já estão até desenvolvidas, né? Por incrível que pareça, né, a gente precisa encaixar certas soluções em problemas que a gente nem captou ainda. Problemas reais. Os problemas reais, que a gente ainda nem captou, né? E esse é um problema nosso também, vamos dizer assim, de ter esquecido um pouco
E aí eu faço a minha culpa, eu sou cearense, fui trabalhar com matéria-prima oriunda do Ceará, fui trabalhar com caju, saí do Ceará para trabalhar com caju em São Paulo, né? Quer dizer, uma matéria-prima para o desenvolvimento, inclusive trabalhando com insumo para a indústria de cosmético lá fora. Né? Então, a gente precisa criar uma maior interação para que a gente ache a indústria, a empresa que queira, não é só investir, mas que queira ser parceira nessa prospecção de problemas. Né? Porque a indústria está cheia de problemas, às vezes a gente consegue captar o capital público, o recurso público, para colocar isso numa solução dentro de uma empresa. Né? E aí você tem uma contrapartida que é, talvez, intangível em relação ao custo que se pode oferecer, que é, como a professora Luciana falou, a formação de recursos humanos dos nossos estudantes que serão capacitados tanto pela universidade como por essa ponte que vai facilitar, né, a permeabilidade desse profissional no futuro, né, pelo meio, né, pelo ecossistema, né, profissional. Essa interação para a indústria que gera também emprego, possibilidade de geração de emprego, então tem um ganho social por trás de todo esse investimento, talvez não seja nem tão alto assim, relativo a todos esses benefícios intangíveis. Né? No estado do Ceará, por exemplo, a gente pensa no fortalecimento do setor produtivo. Quando eu me formei, e não faz muito tempo, mas o panorama industrial do Ceará era outro. E as engenharias, elas viviam, quando eu entrei na faculdade, no final dos anos 90, elas viviam uma circunstância de baixa empregabilidade, todas as engenharias. Não era engenharia química, todas as engenharias viviam circunstâncias de baixa empregabilidade. O caso específico da engenharia química ainda era mais grave, porque o Ceará não tinha um polo industrial. Está se construindo agora toda uma estrutura de um polo industrial, né, como em Guaiúba, né, como a Biomanguinhos, que está chegando, a Bio-Ceará, né? Bio-Ceará. Polo de saúde do Eusébio. Exato, polo de saúde do Eusébio. Então está se criando um ecossistema muito mais favorável do que quando eu saí da faculdade, quando eu saí para trabalhar com caju lá fora, né? Quer dizer, fora do estado do Ceará, quando eu deveria devolver a solução para o estado. Mas, professor, isso não é uma característica só sua, tá? Sim. Quando a gente sai da universidade, realmente a gente sai com muita teoria, tá? Na ânsia de começar a trabalhar, para ter recursos e tudo, tá? Nós temos associado dentro do Sindiquímica que está fazendo um produto, né, à base do LCC, do litro da caixa de caju, e a gente foi procurar, quer dizer, o maior especialista em LCC do mundo, é um pesquisador italiano, tá? Que na Itália não se plantou o cajueiro. Então, quer dizer, isso é quando se quer ir atrás, quer fazer, tá? Então, mas isso é bem característico, o Ceará realmente está despontando. Hoje em dia, nós temos uma oportunidade, como eu sempre coloco para os empresários industriais, principalmente, que para a gente chegar na indústria 4.0, tá? Não vai precisar você sair da 1.0, 2.0, 3.0, não. Porque, quer dizer, alguns países já estavam bem avançados, tá? E como a Alemanha, como os Estados Unidos, como a Ásia, principalmente Japão, Coreia e China. Mas hoje, com a tecnologia que tem, inteligência artificial, a gente pode melhorar processos, desenvolver produtos, tá? Nesse tópico, o que vocês acham, assim, quais são os programas de estágios, tá? Alguma residência tecnológica e bolsas voltadas, vamos supor, nós fomos sempre defensores, tá? Tivemos algumas vezes na Universidade Federal, e a gente sempre se propôs, tá, a abrir a porta do sindicato para as indústrias apresentarem as dificuldades.
E a gente era defensor que, no momento que o aluno de graduação fosse se preparar para fazer o seu TCC, tá? A gente mostrar para ele que nós temos esse problema. E ele realizar o TCC dele em cima do nosso problema. Isso também, alunos de mestrados e de doutorados. Tá? Então, a gente tinha essa vontade, tá? Eu coloco para vocês analisarem isso. E o Polo de Guaiúba, tá? Ele foi um projeto que já tem 10 anos, tá? E gerou um livro, tá? Que nesse livro tem 4 teses de mestrado. Tá? O impacto social do polo na região, uma outra criação do Orbital Labs, que vai ser um local lá que vai ser construído para ter um hub de startups para resolver os problemas do setor químico. A digitalização dos processos foi outro TCC, tá? E o impacto assim, na área de segurança de transporte de produtos químicos. Tá? Então, isso tudo, até no evento ontem, teve já uma palestra pessoal do Exército, da Polícia Federal, o setor químico é muito regulado. Então, nessa colocação que eu faço, o que a universidade tem? Quer dizer, o que a gente poderia construir isso junto? Tá? Não só a academia, como a indústria e até mesmo um órgão do governo, como a FUNCAP. Marcos, nesse aspecto, eu acho que a sua pergunta foi muito boa. A gente já tem os estágios tradicionais, né? A UFC tem uma agência de estágios que trabalha muito bem, né? Mas eu acho que a questão da residência tecnológica que você mencionou é uma tendência que a gente tem observado em outras profissões, né? A gente tem dentro da própria UFC residências na área de computação com empresas do setor. No próprio Centro de Tecnologia, a gente tem uma residência tecnológica no curso de Engenharia da Computação. E o que a gente percebe é que isso motiva muito também o estudante. Hoje a gente está trabalhando com uma geração que ela quer ter propósito. E eles não estão errados, né? Então, eles querem aprender com um propósito. Então, se a gente pudesse, sim, articular uma residência tecnológica focado nas necessidades do Polo de Guaiúba ou no polo que vai farmacêutico do Eusébio, né? Mas que a gente possa ter um propósito focado para que depois aquele aluno, de repente, já saia contratado. Eu acho que isso vai ser uma experiência muito interessante e a gente tem realmente trabalhado para esse tipo de ação. Né? A gente está querendo realmente esse tipo de ação. Além disso, né, nos currículos novos que começaram a vigorar em 2023 na UFC, na área de engenharias, a gente pela lei, né, de diretrizes da educação, a gente teve que incluir a extensão. E para a extensão, isso que você comentou é perfeito, porque os nossos alunos precisam passar um tempo fora dos muros da universidade. Então, por que não estreitar essa colaboração e levá-los, né, para ambientes, né, de fábrica, para que eles possam resolver problemas reais, para eles possam aprender na prática. Então, eu acho que isso seria um canal muito importante para a gente abrir e para fazer essa prospecção aí de parcerias. Na quarta-feira, nós tivemos a gente faz um workshop anual de ensino em engenharia e uma das experiências que um colega da engenharia da produção levou foi com o hospital universitário. E a experiência foi muito interessante, porque eles conseguiram resolver um problema do hospital que está vigorando, né? Então, os estudantes trouxeram uma solução que o hospital acabou por acampar. Então, isso também pode ser replicado em outras situações, e eu acho que um programa de residência tecnológica, de bolsas até de extensão, pode ser um projeto interessante, né? E, às vezes, pode até ser viabilizado através da FUNCAP. A gente tem a intermediação dentro do Centro de Tecnologia de um projeto com recursos aportados também pela FUNCAP para a criação de hortas
tecnológicas em escolas de ensino médio do Estado. Então, eu acho que há grandes possibilidades, inclusive com a interlocução da FUNCAP, né, do governo, e também é importante a gente dizer aqui que a gente tem a Fundação Astef no Centro de Tecnologia. A Fundação Astef, ela pode também fazer essa ponte entre a indústria e a universidade para facilitar a burocracia que nos é muito inerente, né? Então, a Fundação Astef, ela está com uma nova perspectiva exatamente buscando essas parcerias. Então, acho que é uma oportunidade que nós temos nesse momento que todos nós saímos ganhando. Vamos construir isso, professor. Vamos sim. Professor. Bom, ninguém melhor que o professor Luciano falar disso, foi pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, é vice-diretora do centro, então não tem muito a acrescentar com relação aos programas. Mas uma coisa que é interessante na fala da professora Luciana é que essa ponte da extensão que foi incluída nas novas diretrizes curriculares para os cursos de engenharia, que já foram implementadas na maior parte dos cursos de engenharia do país, será o braço, né? Tem tudo para ser o braço de contato com esse ecossistema lá fora, das empresas, dos empreendimentos industriais, né? Das prestadoras de serviço, né? Enfim. E outro ponto importante é que, como a professora falou dessas diretrizes curriculares, dessa mudança no paradigma das diretrizes curriculares de formação por competências, exige que o aluno agora ele não está formado em conteúdo, ele tem que ter habilidades específicas também, além do próprio conteúdo formativo. E isso só se adquire com a exercitação prática, né? Então, essa vivência será importante para a construção dessas competências, né, profissionais, que serão entendidas sob o aspecto de atribuições profissionais, de acordo com a legislação a qual ele se insere. E outro ponto também é o projeto industrial. Quer dizer, quando o aluno, que é o TCC, o trabalho final de curso, ele muda de nome nessas novas diretrizes, essa nova roupagem das diretrizes curriculares, ele muda como projeto de curso de graduação, projeto industrial, enfim. É porque eu ainda sou da época do TCC. Até recentemente a gente ainda tinha essa... Então, com essa nova roupagem, o ponto mais importante é que o aluno é que vai ter que prospectar o problema que ele vai trabalhar, porque ele vai trabalhar com projeto. Ele não vai trabalhar simplesmente com a pesquisa básica fundamental, não que não seja importante. Longe de mim dizer que a pesquisa básica, que a pesquisa fundamental não é importante. Mas a gente vai dar um espaço diferenciado para aquelas possibilidades de se captar o problema da indústria, de se captar o problema da sociedade, de se resolver esses problemas com soluções, porque aí volta aquela premissa que a professora Luciana tomou logo no começo, que nós tomamos aqui logo no começo desse podcast, que é a ideia de se resolver problemas que não são tão complexos assim para caber soluções mais simples, né? Muitas vezes a gente carece de resolver problemas muito mais simples. E essas soluções podem, com essa turma, essa nova geração vinculada à inteligência artificial, a novas tecnologias e com toda essa bagagem acumulada que nós ainda não sabemos nem como aproveitar em sala de aula totalmente, essa turma pode oferecer soluções integradas, como você falou, a inteligência artificial, né? O emprego de inteligência artificial para resolver esses problemas. A própria universidade já está percebendo isso, né? Então, eu acho que a gente tem aí um caminho de estreitar essa ponte através da extensão e se utilizando desses programas que, na final de contas, são captações públicas, né, já garantidas, pré-definidas, como são os programas de iniciação científica, né, como são as bolsas nos programas de mestrado e doutorado. Tá? Então,
como a Luciana falou, falta ainda um pouquinho aí de um caminho para essa residência. Uma interação maior. Uma interação maior e um planejamento mais, vamos dizer assim, mais eficaz para a criação de um programa de residência tecnológica que seja, que possa ser o fomento de uma forma, o fomento de uma formação, de uma estrutura formativa que a universidade ainda não tem, pelo menos, segura o seu cabedal. Certo. Isso é importante a gente tomar conhecimento dessa atualização da grade curricular dentro da universidade, porque é uma cultura que nós, brasileiros, assim, que até a gente olha que as empresas são poucas empresas que têm uma patente, né? Então, isso a gente enxerga que dentro da universidade eu pelo menos não conheço nenhum curso. A minha primeira formação já tem quase 40 anos, tá? Então, eu nunca tive, assim, na minha formação, uma grade curricular que tivesse um incentivo como você tirar uma patente, né? Registrar uma patente. Então, isso é importante. Porque quando você vai em países desenvolvidos, como o Japão, no ensino médio, os alunos já começam a ter noção do que é uma patente. Você vai gerar uma patente. O que isso pode mudar na sua vida como pesquisador ou na sua empresa. Então, e hoje, a gente falando em patente, a gente sabe que a Universidade Federal ela tem assim, um estoque, né, que a gente pode chamar de patentes, né? Como é que está sendo essa? Eu volto a perguntar, vocês fazem essa patente olhando o mercado ou é demandado, tá? E se vocês já estão fazendo essas transferências de tecnologia para as empresas, como é que está sendo? Qual é o costume? Vocês fazem uma parceria, o pesquisador faz a parceria com a indústria, com a empresa, ou vocês vendem esse produto? Como é esse trâmite dentro da universidade? Marcos, nesse aspecto a gente tem os dois modelos, né? Então a gente tem, por exemplo, projetos por encomenda. É muito o caso da Petrobras, no Departamento de Engenharia Química, para ser, né, específico, mas a gente também tem algumas soluções que aparecem como não eram o foco da pesquisa, mas elas aparecem, né, e acabam que levam a uma patente, né? Acho que eu vou deixar para o André falar mais sobre isso, porque foi um caso específico que aconteceu num projeto que ele atuou mais fortemente, mas a universidade hoje ela está chegando na 100ª patente concedida. A UFC... O 13º lugar em universidade em depósito de patente. A UFC, do Brasil, né? Do Brasil. Das federais, né? A UFC, ela acredita, né, na inovação, então ela, ao longo desses últimos anos, ela tem investido muito, inclusive com a criação de uma agência, a UFC Inova, com um setor, uma coordenação para fazer um hub de prospecção de parcerias ao nível da universidade como um todo, né? Mas a gente ainda tem poucas patentes que estão na indústria. Então, a gente tem patentes já concedidas, mas a gente ainda está em negociação, né, de algumas tecnologias. E nisso, talvez, se essa parceria ela comece desde o início, né, no desenvolvimento do produto, talvez a gente tenha uma maior probabilidade que a patente vá parar na indústria. Então, se diferente eu acho legal trabalhar com biocatálise, que é a minha área, eu acho que isso aqui vai dar uma patente, escrevi uma patente. Eu estou falando disso porque a gente está trabalhando ela vai ser concedida em breve, a gente está trabalhando no texto. Mas se eu tivesse uma indústria que dissesse, olha, eu quero usar um ingrediente biológico dentro da minha formulação de um sanitizante especial para trabalhar com ele dentro de um ambiente de cozinha industrial, será que isso não dá uma patente que vai ser, né, realmente
mais rápido a aplicação industrial. Então, é uma mudança de mentalidade dentro da própria universidade. A gente tem investido muito nisso, mas a gente tem chamado as empresas para que isso seja mais por encomenda, né, e menos pela nossa própria capacidade de olhar para o mercado, né? Eu acho que a pessoa que está na ponta, que é a indústria química, no caso daqui desse momento, ela tem mais conhecimento dos problemas e das dores. E a gente talvez possa, conversando, ajudar na solução desses problemas. A professora Luciana falou, quando ela falou a respeito de um caso particular, curiosamente, ontem à noite eu estava trabalhando, inclusive, numa patente, nas correções de devolução do INPI com relatório, né, de análise do INPI. E sem a universidade, aí você falou que não se trata do assunto de propriedade industrial e propriedade intelectual muito na universidade. Eu também tive que apoiar, né, essa patente que nós trabalhamos a respeito de produção de um aroma, né, específico, produção de um aroma por via biotecnológica. A gente teve que estudar. Quer dizer, não havia na universidade uma estrutura mínima, né? Havia um escritório de patente, mas que era muito rudimentar, com poucos funcionários que pudessem auxiliar, né? E era uma época em que a universidade tinha uma demanda, estava começando a demanda por patente, porque esse é um ponto importante. A universidade ela bota muita coisa no domínio público, não por erro, mas porque nós, pesquisadores, estamos muito mais acostumados com a linguagem que se escreve no artigo científico do que a linguagem legal que está numa patente. Né? Então, a redação de uma patente, para a gente, por incrível que pareça, mesmo sendo no idioma pátrio, ainda é mais difícil do que escrever no inglês ou em qualquer outro idioma que seja um artigo. Porque envolve um arcabouço legal que não está, muitas vezes, na nossa formação. Isso é um problema. E aí, como você levantou, é um problema que a gente precisa sanar em breve. Isso aí, se a gente não fizer isso, a gente não vai ter a garantia de que essa inovação vai estar protegida. E aí, inovação que não está protegida vira, né, alvo fácil para ser desenvolvida lá fora e, no final das contas, a gente perder isso. E eu falei falei a respeito dessa patente, porque sem a universidade, nesse novo escopo que a universidade criou, da UFC Inova, né, desse escopo de auxílio, sem isso daí, sem esse escopo de auxílio, a gente não teria chegado ao final. Porque, como se diz, a gente... O relatório da patente, ele vem em português. Muita gente olha e pensa que está escrito em inglês, por não entender. E a gente ainda é pior, quando a gente olha e pensa que está escrito em grego, porque ali está toda a associação de todas as normas legais, de tudo que é legal e infralegal está ali em cima daquela análise. Então, para o pesquisador, né, essa linguagem ela precisa estar muito mais acessível, precisa estar bem acessível. Isso é importante, né, para que a gente possa dar os próximos passos de licenciar. A universidade, como a professora Luciana falou, é o 13º em depósito de patentes no INPI. Algo que não supera, porque 2 anos... No ano passado era 2 posições abaixo, acho que era 15º, se não me engano, do Nordeste, está lá nas cabeças das universidades do Nordeste. Então, a Universidade Federal do Ceará realmente ela mostra que as pesquisas, o nível, a qualidade das suas pesquisas envolve inovação, ou seja, são pesquisas que têm qualidade de inovação. Quer dizer, só no ano passado acho que extrapolou os 50 patentes, ou foi 40 e poucas patentes. Quer dizer, a universidade ela tem conteúdo de inovação, né, que precisa proteger, tem as suas concessões, começou as concessões de patente, porque tem um tempo para que o INPI faça análise, né, para você ter uma ideia, essa patente
Nossa foi depositada em 2017. Tá agora que ela está voltando. 8 anos já. Mas aí também tem aquele cuidado que o INPI deve ter para que tudo que está sendo protegido ali, primeiro, envolve uma análise criteriosa para que a anterioridade ela seja respeitada, né? Isso é importante em benefício do próprio inventor, tá? Isso não é uma crítica ao INPI, pelo contrário, é uma observação de que o inventor ele tem que estar protegido, porque o INPI faz essa busca criteriosa, mesmo que para a gente que está do outro lado, que é o inventor, seja uma coisa agoniante, né? Mas quando volta, né, essa patente, ela precisa de uma nova de novas redações para explicar melhor aquilo que a gente pretende, etc, etc. Mas o fato é que a gente realmente precisa agora captar aquelas patentes que foram feitas sem, do início, a indústria participar, ou seja, desde da prospecção do problema, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Prospectando problemas, para que a gente possa desenvolver a solução para aqueles problemas junto já com o seu próprio, já com o endereço certo de quem vai licenciar, para quem se vai licenciar aquela tecnologia. Então, esse abismo ainda entre o número de patentes depositadas e o número de patentes licenciadas ou de tecnologias que chega realmente ao mercado, é preciso se vencer. Mas isso também não é tão distante, e aí a gente pensa que o número é muito distante das tecnologias que a gente deposita em papers, em artigos para periódicos, por mais que estejam em domínio público. Nem toda aquela tecnologia que foi desenvolvida ela chega de forma acessível ela é acessível porque ela está em domínio público, né? Quando ela vira um artigo, ela está em domínio público, ela está acessível ao desenvolvimento. Mas nem essa nossa pesquisa muitas vezes está chegando a quem de fato deveria chegar. Por um lado, pela nossa acomodação de ficar na nossa zona de conforto, por outro, a indústria também pela sua zona de conforto, e ambos na sua zona de conforto, não esperando a perturbação, acaba não se encontrando e não acontecendo esse match, que é o que está faltando para a gente poder licenciar talvez muito mais tecnologia, porque sob o aspecto de tecnologia inovadora, de desenvolvimento de pesquisa inovadora, a universidade já mostrou que consegue fazer. Mas a Mocha tem competência para isso, né? Vocês têm um acervo de capacidade humana muito forte, né? Tem muitos pesquisadores, tá? Uma ação dessa do UFC Inova, que foi lançada desde a Federação das Indústrias pelo professor Barros Neto, né? Então, ele não só lançou, mas como ele apresentou também no Conselho de Inovação e Tecnologia da Federação, é o conselho que ele aconselha o presidente da federação o que vai ser trabalhado com inovação, com a academia e o Estado. Então, quer dizer, a UFC, né, como academia, está fazendo a parte dela. Lançou o UFC Inova dentro da Federação das Indústrias. Então, o industrial tem que olhar isso aí, captar isso aí, tá? E realmente ir atrás, porque às vezes a gente mostra que o pequeno empresário, quer dizer, hoje o estado do Ceará tem muitas indústrias, tá? Mas o nível de indústria do estado do Ceará, mais de 90% são micro e pequenas indústrias, tá? Então, como a professora colocou, a Petrobras, né, vai projetos para fazer patente, é uma empresa que tem uma estrutura grande. Aí é por isso que tem o Sebrae, que é um parceiro da Federação das Indústrias, pega as empresas pequenas, tá? Então, isso é uma parte que também a gente pode trabalhar com a academia, né, com a UFC, porque a gente pode pegar uns alunos para poder ver bolsas com o Sebrae e a empresa também participando disso aí. Então, isso tudo são projetos que podem ser tirados do papel, tá? Para poder realmente alavancar. A gente vê que o estado do Ceará é muito forte em TIC, tá? Então, hoje em dia, é referência, tá? Então, mas também nós temos que ser referência em outras coisas aqui, tá? Esse polo de saúde está vindo para cá, é um polo super importante, tá? Porque o Ceará sempre quis uma refinaria.
Mas o polo de saúde saindo do papel, tá? Nós vimos na pandemia que saúde é uma questão de segurança nacional. Tá? Então, isso é importantíssimo para a gente. O Ceará hoje tem um desenvolvimento assim. Nós temos 3 indústrias farmacêuticas grandes aqui, de medicamentos injetáveis. No Brasil, existe, no máximo, 15 laboratórios de indústrias de medicamentos injetáveis. Então, no Ceará tem 3, tá? Uma é multinacional, uma é alemã, tá? Que tem plantas em 16 países no mundo. A planta mais moderna deles é aqui, tá? Nós temos uma indústria a nível nacional, que é de Goiás, a matriz dela, né? E temos uma indústria cearense, que fica no interior, lá em Barbalha. Então, são indústrias que produzem medicamentos injetáveis, tá? E você vê, principalmente soro. E o Ceará é um estado que tem pouca, né, água. Então, você nota como... E o cearense é assim, ele sempre vai superando as dificuldades, tá? E lá dentro da universidade, o setor de química lá, ele é ligado a algum parque tecnológico, algum hub, o Partec, vocês participam dessa área de química, como é que faz? Marcos, a gente tem, né, o Partec dentro o Parque Tecnológico dentro da UFC. Hoje, inclusive, a coordenação dele está sob responsabilidade do professor Abraão, que é professor lá do Centro de Tecnologia, né? Muito importante você ter nomeado o professor Barros Neto, que é ali o responsável por essa transformação que está acontecendo na inovação da UFC, né? Professor Custódio, professora Diana, tem essa vontade de que a universidade ela volte a ocupar o lugar de destaque, porque a UFC, eu acho que para o Ceará é uma universidade muito, muito importante, muito emblemática. Então, a universidade está se reestruturando para que a gente possa realmente fazer essa ponte. A gente tem editais internos, então a gente pode, inclusive, fazer a incubação de spin-offs, de startups no Parque Tecnológico da UFC. O parque ele tem, acho que uns 4 ou 5 anos que ele foi criado, então ele está ainda numa fase de estruturação, mas, como ele disse, tem uma visão da universidade da importância desse parque tecnológico para o nosso desenvolvimento. No nosso grupo, nós não temos ainda nenhuma empresa incubada, mas temos colegas, sim, que têm empresas que estão incubadas no parque tecnológico. Então, isso é uma questão, eu acho que da gente ter ali um financiamento adequado para desenvolver algumas das ideias que a gente tem, ou mesmo ideias novas, né? Mas eu vou ser sincera, eu não sou muito corajosa para essa questão, mas eu acho que para os nossos estudantes, eu acho que isso é uma alternativa. E pelo que eu vi aqui, né, na Expo Química, conversando com os alunos, muitos são consultores, muitos têm seu próprio negócio. Então, inclusive, para mim, a minha presença aqui é uma oportunidade de mudar a minha própria mentalidade e trabalhar com essas questões. Obrigado, professor. Como a professora Luciana falou, realmente não é só ela, né? Eu também sou bem acomodado na minha. E hoje essa ponte ela é muito importante, né? E não há como não fazer essa. Antigamente se falava muito, quando o engenheiro se formava, o grande sonho dele era se transformar em um servidor público, né? Fazer um concurso, ter a sua estabilidade e tal. Impressionante que de um tempo para cá, os nossos estudantes eles têm cada vez menos o acesso às vagas de concursos públicos. Então, essa turma que está se formando, e a gente está aumentando o número de vagas, a gente está aumentando o número de instituições de ensino, esses alunos vão ter que ocupar algum espaço, né? E muitos deles serão os empresários. E esses hubs, esses polos, né, de difusão, e aí a professora Luciana falou muito bem tanto do professor Barros Neto, quanto do
professor Abraão Freire, é imprescindível o trabalho desses dois aí, e principalmente, recentemente, o trabalho do professor Abraão, com o Centro de Empreendedorismo, com o Hub Tecnológico, né? Inclusive com a aproximação com a FC Inova, para transformar as ideias desses jovens que muitas vezes não sabem como abrir o seu próprio negócio, né? Que não sabem que aquela sua ideia, que eles podem ter desenvolvido lá no trabalho final de curso, no projeto de final de curso, podem ter desenvolvido soluções durante o seu período de extensão acadêmica, que aquilo pode virar uma atividade remunerada. Então, como é que ele faz isso aí? A gente estava circulando pela feira e encontramos um aluno nosso, um ex-aluno nosso lá da universidade, que hoje trabalha por conta própria, é engenheiro, presta as suas assessorias, as suas consultorias no mercado, né? E que, sem dúvida nenhuma, teve que procurar, fora dos muros da universidade, todo o suporte mínimo para manter, né, para poder começar o seu trabalho. Eu acho que esse hub e esses, como você mencionou, o Partec e o hub tecnológico associado lá ao SEMP é importante para que a gente coloque na cabeça dos nossos alunos e nossos futuros colegas profissionais a importância do empreendedorismo, como se faz empreendedorismo vamos dizer assim, pensado, com ciência, né, e com soluções disruptivas que podem chegar, como o caso, a senhora falou das startups, dos spin-offs. Professor, é isso aí, então a gente nota, quer dizer, pelo menos quem está de fora da academia, nota que isso é um conjunto de ações que estão sendo feitas, né? Como o senhor bem colocou, que foi feito uma atualização da grade curricular, quer dizer que a gente nota que já tem algumas cadeiras, mesmo sendo optativas, na área do empreendedorismo, porque, professora, assim, todos nós temos receio, né, em investir, em se arriscar, né? Por isso que a gente diz que inovação, a gente não pode mexer no caixa da empresa, né? A gente tem que procurar, então a gente tem que destinar um percentual que não vá causar problema à estrutura financeira da empresa, tá? Então isso aí é bem característico que a gente notar que está saindo alguns alunos, a gente nota que quando o aluno está no final, já está saindo da graduação, ou para a pós-graduação, ou para o mestrado, a gente já nota aquela vontade de empreender, né? Então isso é importante. E o Partec, apesar de ser embrionário ainda, que a gente pode dizer, mas o professor Abraão e o professor Barros Neto são dois altamente competentes, muito ligados à Federação das Indústrias, né? Eles dois participam também do Conselho de Inovação da Federação, participam também em alguns conselhos dessa parte de infraestrutura, tudo isso aí. Então, eles já transitam muito bem dentro da Federação, através do Observatório da Indústria lá também, tá? Para vocês, assim, o que vocês acham, assim, que a gente já falou, essa transferência de tecnologia, ela está, assim, muito lenta. Hoje, se vocês colocam que vocês têm quase 100 patentes, qual o percentual que já está no mercado, né? E quanto tempo levou isso para ir para o mercado? Olha, eu acho que a gente tem 2 casos emblemáticos na UFC que são de conhecimento, né, público, que é o capacete Elmo, que foi acelerado pela necessidade ali da Covid, e a gente tem a pele de tilápia, que é um outro exemplo que foi parar até na série, uma série americana. Até o do ketchup. É o Netshoes. Isso, e a gente tem o Netshoes, que, né, também... Acerola. E, inclusive, foi exposto em feira de alimento na França. É isso mesmo. Então, verdade, são 3 casos, né? Bem emblemáticos. Bem emblemáticos. O Netshoes, então, ele saiu de sala de aula,
que eu acho que ainda é mais interessante, né? Porque os outros vieram... o capacete veio de um esforço concentrado do estado do Ceará, de uma necessidade daquele momento. A pele de tilápia veio de pesquisa, mas o NetApp saiu da sala de aula de uma ideia, né, dentro do curso de engenharia de alimentos. Mas é um percentual pequeno frente a tudo que nós temos, e eu acredito que a gente vem sempre tentando resolver problemas muito grandes, né? A gente tem um corpo muito qualificado e a gente quer trabalhar com soluções para grandes problemas. E como eu disse anteriormente, eu acho que também é importante olhar para os pequenos problemas, porque esses vão impactar a nossa vida diária. Então, eu acho que essa é uma oportunidade da gente acelerar a inovação. E se a gente deixar o nosso mercado de trabalho, né, trazer essa inovação para o mercado de trabalho, também a gente se torna mais competitivo e, com isso, a gente torna o nosso aluno mais importante, inclusive, para o ecossistema industrial. Então, eu acho que um dos problemas é a gente sempre quer aquela solução mais difícil, né? Eu fui ser engenheira química porque eu queria salvar o mundo. Mas como é que uma andorinha só vai salvar o mundo? Não, eu posso mudar o meu entorno e isso também já vai ser muito bom. Então, eu acho que a gente, como universidade, precisa repensar. Não que a gente não possa resolver os grandes problemas da humanidade, mas os pequenininhos também são problemas. E outro é uma questão também, eu acho que também da parte empresarial tem essa visão, a gente só quer coisa muito difícil, né? Então, é importante que a gente converse para chegar, né, num consenso. E a universidade também está muito preocupada com a formação do seu estudante. É o nosso primeiro produto, vamos dizer assim, né? Então, essas pequenas soluções, elas podem ajudar na formação do nosso estudante e através de bolsas, de um financiamento menor, porque também a pesquisa de ponta, ela requer um investimento que às vezes a pequena empresa não pode fazer, né? Mas é uma pequena solução, uma bolsa através do Sebrae. Então, eu acho que a gente precisa buscar mecanismos para fazer com que essa conversa flua. Eu acho que isso aí é essencial. E eu, observando aqui, fazendo aqui uma reflexão nessa nossa conversa, você percebeu, Marco, que desde que nós começamos a conversar aqui, nós aqui estamos numa terapia coletiva em contraponto àquelas nossas... sempre mencionando como que a gente consegue vencer as nossas próprias limitações de chegar até o ponto chave, né, que é a função principal da universidade, que é chegar e atingir a sociedade nos seus mais diversos níveis, inclusive nos empreendimentos, né, nos empreendimentos prestadores de serviços, nos empreendimentos industriais, etc. Então, o que a Luciana falou com relação a missão da universidade de formar alunos e a missão da universidade em desenvolver tecnologia que sirva para a sociedade, e ela tem cumprido. A questão é que muitas vezes a gente não consegue alinhar a linguagem com o receptor de toda essa tecnologia. Primeiro que uma universidade fortalecida oferece ao mercado de trabalho profissionais bem qualificados. Então, é o primeiro serviço que a universidade presta à sociedade e aos empreendimentos industriais, quaisquer que sejam. Segundo, que essa captação de problemas que a gente está falando desde o começo, né, para que se crie inovação em cima dessa problemática toda, vem desse alinhamento do discurso, da conversa, né, desse alinhamento dos interesses, né? Porque a universidade, ela, enquanto estrutura autônoma, ela não pode ferir a sua autonomia, a sua, vamos dizer assim, os seus limites, né, legais e infralegais. Ao mesmo tempo que a gente tem aí outro ponto, que são os interesses comerciais daqueles que procuram a universidade e que precisam ser ajustados e acertados. Por isso a importância do setor, por isso a gente falou de propriedade industrial, a importância de proteger e dizer desde o começo
o que cabe à universidade e o que cabe à indústria. Logicamente, quando eu digo que cabe à universidade, eu estou colocando o pesquisador e o inventor nesse meio. E também não descarto a possibilidade de que você tenha vamos dizer assim, uma salada mista entre inventores de indústria com a universidade, né? Então, eu acho que esse discurso, esse acerto de discurso, ele é muito importante para que a gente tenha uma harmonização entre os interesses que são da universidade e levar a tecnologia e prestar os serviços adequados à sociedade e aquilo que corresponde aos interesses comerciais que são evidentes, né? Às vezes eu digo para os meus alunos que todo mundo que quer ser engenheiro não quer ser filantropo, ele precisa receber bem, precisa ter, né? Então, para isso, é uma remuneração digna. E para isso é que nós formamos bem para que ele possa cobrar aquilo que realmente o seu trabalho, né, o valor digno daquilo que merece, né? Professor, é muito importante essa sua colocação, porque com essas atualizações de lei de inovação, essa legislação de vocês são funcionários públicos, né? Tem aquela história de dedicação exclusiva, então, quer dizer, como fazem para empreender? Como é que está essa jornada? Quer dizer, vocês como professores, quer dizer, vocês não podem colocar uma empresa, vocês podem ter uma dedicação de quanto tempo para poder desenvolver, porque isso é importante, porque, como você bem colocou, você vai empreender, você vai pesquisar, e qual é o meu retorno disso? Ou então eu não vou sair da minha zona de conforto. Exato. Eu vou ter esse trabalho para quê? Tá? Então, como é que está hoje assim, na legislação? Se vocês podem empreender, vocês podem participar, como é que faz? A legislação nos deixou mais confortáveis, mas eu não vou lhe dizer que a gente já está totalmente resolvido em relação a isso, né? A questão da dedicação exclusiva, nós não somos todos na universidade que temos dedicação exclusiva, né? A gente pode optar por não ter, mas isso tem um impacto salarial que é importante que a gente diga que é significativo, né? Mas a gente tem um percentual de dedicação que a gente pode, até quanto a gente pode dedicar a essa empresa. Então, a universidade também passa por um momento de estruturação dessas questões. A gente já tem colegas que atuam em spin-offs com segurança jurídica, né? Mas isso nos levou dentro da universidade a gente teve alguns problemas, a gente teve que adaptar nossa legislação interna e fazer mentoria, capacitação mesmo de nós docentes. Então, isso já é possível, né? E já é possível fazer, sim, com mais segurança. Com mais tranquilidade. Com mais tranquilidade, exatamente. E aí o Parque Tecnológico também vem para auxiliar o docente a tomar essa decisão, porque a gente tem tido muitos cursos de capacitação, de mentoria dentro da própria universidade, e hoje até para os nossos alunos de graduação. Então, começou muito voltado para os alunos de pós-graduação, mas hoje a professora Conceição, que é química, ela está na coordenação de inovação, ela tem levado isso, inclusive, para a sala de aula da graduação, com disciplinas para diferentes cursos, inclusive estudantes da engenharia, da química, de outras biotecnologia, podem se inscrever para que a gente tenha mais segurança jurídica aí nessa questão. Mas ainda não é algo que eu vou dizer, a gente pode fazer... Está num período de transição. Exatamente. A gente ainda não é totalmente confortável, mas já é mais seguro. Porque quando impacta, tá, na renda, isso é difícil. Quer dizer, a legislação, quem faz as legislações tem que entender que na hora que você muda uma coisa, não é da noite para o dia que você vai deixar de se dedicar, que você já vai começar a ter o retorno do que você está fazendo. Então, é aquela história. É como eu coloquei no começo, a indústria, ela investe para mais na frente começar a ter retorno. O payback
é longo, tá? E o ser humano também. Você, como pesquisador, tudo que você inventasse desse certo, era uma beleza, né? Então, tem empresas aí, como empresas multinacionais, como a 3M, que eles lançam no mercado mais de 3 mil produtos por ano. E quando vão atrás, só fica no máximo 5. Então, é um esforço grande para um pouco aproveitamento. Mas, professor... O que a professora Luciana falou aí tem todo sentido com relação à segurança jurídica, né? Segurança jurídica do professor, que está ali como agente de inovação também, porque e aí entra no ponto-chave da sua questão, a mudança de legislação, quer dizer, a mudança de paradigma do passado para o presente, né? A ideia de que o professor, ele é um agente e tem que, pelo fato de ser um agente de inovação, ele tem que ser um exemplo. Então, se ele quer aquilo ali, ele pode desenvolver e pode ser o agente principal daquilo. E essa legislação nos deixa um pouco mais confortável com relação à questão de segurança jurídica, que no passado havia um pouquinho mais havia um abismozinho, né? Então isso aí chega para nos dar um pouco mais de alento e de conforto. Agora, como a Luciana falou, tem colegas que já têm empresas que já estão nisso aí. Agora tem uma questão que é muito, que aí talvez precisa tudo isso, é que nem todo mundo nasceu para inovar, nasceu para empreender, né? Ela tem aquela questão muito prática que nem todo mundo quer ser o chefe de si próprio, ou tem a disciplina de ser o chefe de si próprio, né? Muitos serão os liderados, alguns serão os líderes, mas alguns serão os liderados. Então tem todo esse perfil, porque cabe todo mundo nessa ideia, cabe todo mundo, né? Cabe o líder e o liderado, né? E com relação à história do número de produtos, tem uma piada muito antiga que se dizia a respeito do cidadão que foi registrar uma substância, um produto químico qualquer que ele havia descoberto, e perguntaram para ele como que ele chamaria o produto, como é que seria o nome técnico daquilo, e ele botou 1001. E tomaram um susto lá mas 1001, por que é 1001? Porque os 1000 primeiros deram errado e agora é a 1001. Realmente, inovar, empreender não é para todos, né? Mas todos fazem parte desse conjunto, tá? Como você bem colocou, tem o pesquisador, agora todos nós precisamos de ajuda, tá? Então, assim, e o setor químico, ele perpassa por vários setores, tá? Então, na visão de vocês, assim, por tudo que a gente colocou, vocês hoje estão conhecendo um evento aqui, né, que é o 8º evento, a gente traz para cá. Quais são as perspectivas que vocês veem nesse setor químico agora para os próximos anos? Porque o Ceará está muito forte, né, nessas áreas de energias renováveis, tá? O Ceará está muito forte hoje, que é uma das matérias-primas mais importantes e cara do mundo, que são os dados, né? Nós estamos construindo vários data centers aqui, né? Por conta da quantidade de cabos de fibra ótica que vem da Europa. Fortaleza é a cidade na América Latina que recebe a maior quantidade de cabos. Então, na visão de vocês, quais são as perspectivas que nós temos, tá? A gente falou aqui da área de saúde, que é uma área importantíssima. A gente também trabalha dentro da federação, dentro do Sindiquímica, na captação de trazer empresas do setor de saúde. Não falo de medicamentos, né? Eu falo de setor de tecnologia da saúde, como dispositivos médicos. O Brasil hoje tem uma balança comercial desfavorável nessa área de produtos para a saúde, tá? A gente importa, em média, 75% de produtos que a gente usa, desde um estende para coração, instrumentais cirúrgicos que vêm do Paquistão, que vêm do Afeganistão, mais do Paquistão, tá? Então, tudo isso aí, então, produtos assim, pinças, catéteres que vêm da Alemanha, dos Estados Unidos. Então, tudo isso aí a gente tenta captar que venham se instalar aqui no polo de saúde. Então, qual é a perspectiva de vocês? A gente falou também aqui muito bem sobre mão de obra, qualificação de mão de obra. Isso é importantíssimo, desde a parte técnica, como da parte de graduação e nível superior. Então,
temos universidades fortíssimas aqui no estado, né? A capilaridade do Instituto Federal, que vai para... está com 36 campos no estado, quer dizer, é uma capilaridade muito forte, tá? Então a gente é um parceiro também da indústria. Então tudo isso aí a gente enxerga que o Ceará ele está se preparando para dar uma alavancada. Então, na perspectiva de vocês, do setor químico, olhando através da academia para o setor químico, o que vocês aguardam aí para os próximos anos? Eu acho que a palavra sustentabilidade e economia circular é a primeira que vem na mente, né? Então, e isso a gente já pode ver aqui na feira, né? De solventes sustentáveis, produtos naturais, soluções baseadas na natureza. E eu acho que o setor químico, tanto a linha para os cosméticos, mas também a linha dos sanitizantes, eu acho que isso é uma perspectiva, porque o consumidor brasileiro e o cearense, ele está preocupado hoje em comprar um produto que não só lave o cabelo, mas que já trate o cabelo e seja benéfico ao planeta. Então, eu acho que soluções baseadas na natureza, né? São os biocosméticos, é a mesma coisa dos medicamentos, são os biofarmacêuticos, onde a Biomanguinhos vai se instalar para poder fazer biofármacos, né? Isso. E com a instalação de Biomanguinhos, né, profissionais de química, biotecnologia e engenharia química vão ser fundamentais. Claro, além do tradicional do farmacêutico, mas a gente precisa de profissionais que vão entender do escalonamento, da ampliação da escala. E isso é uma questão que a gente vem trabalhando, tanto eu quanto o professor André, com a modernização das nossas disciplinas que falam sobre produção de fármacos, né? Isso envolve reatores, que a gente tem até aqui um stand com esses reatores, como usá-los na indústria química e na indústria farmacêutica, há diferença, né? Apesar do tanque ser muito parecido, quando a gente vai trabalhar isso na aplicação, a operação é diferente. O inox ele tem que ser grau farmacêutico. Tá? Exatamente. Então, são essas características. É por isso que a indústria fármaco requer muitos investimentos por conta disso. Tá? A senhora falando assim, em sustentabilidade, eu posso dar um exemplo assim, bem característico e bem assim, atual, que lá no polo de Guaiúba, né, nós estamos com uma pesquisa já há mais de 3 anos fazendo monitoramento do ambiente do ar, né, dentro do polo. Qual é a pesquisa e o teste? É uma pesquisadora da Unilab, né, ela nos procurou, ela plantou lá com os alunos algumas plantinhas, tá? E tem uma que gera uma flor e ela todo mês passa lá, recolhe, né, leva para a universidade, faz o teste, ela emite os relatórios. E quando a gente chegou lá no polo, tinha um lixão na frente do polo, tá? E nós solicitamos à prefeitura que desativasse, tiraram, porque senão a gente não se instalaria lá. E a gente vem notando que, mesmo sendo um polo químico, tá, o nível de qualidade do ar vem melhorando. Por quê? Porque nós estamos trabalhando para isso. Né, que não só as indústrias, o setor, quando você fala em setor químico, eu mostro muito para o pessoal do meio ambiente que a indústria química, a matéria-prima dela é o produto químico. Tá? A única coisa que vai para externo da fábrica são os efluentes, que são a lavagem dos maquinários, mas todas são tratadas. Então, a indústria hoje, que ela não for sustentável, ela não se sustenta, como a gente diz. Vai, professor. É verdade. E eu, dentro desse aspecto de sustentabilidade, né, você mencionou os combustíveis e o Ceará tem evoluído bastante com a história do hub de hidrogênio, né? E a universidade, em especial, e aí eu falo do Centro de Tecnologia, compreende que para a formação dessa mão de obra capacitada, como a gente já mencionou aqui algumas vezes, a gente precisa ter um currículo dinâmico,
A nossa matriz curricular ela tem que ser dinâmica, ela não pode ser estática. Ela tem que compreender aquilo que no mercado está sendo compreendido como necessidade. De maneira que eu não posso esperar 5 ou 10 anos para mudar um currículo. Eu tenho que fazer os insertos e as alterações necessárias ao longo desses períodos aí, para que a gente possa cobrir com as informações que a gente capta desse mundo, desse ecossistema, como a gente falou aqui, profissional, desse ecossistema industrial, dessas experiências de vivência que nós temos, que, aliás, essa é uma delas, né? Então, que a gente possa realmente desempenhar o nosso papel de captar o que a gente pode oferecer em termos de melhor formação, né? Então, esse ponto é um ponto muito importante e que é uma perspectiva que a gente deve ter em mente para que nos próximos anos a gente capte essas informações, a gente não fique alheio a essas informações, para que a gente consiga ter uma melhor formação para os nossos alunos, para que a gente tenha um profissional lá na ponta melhor capacitado e, mais ainda, que a universidade possa servir como um berço, um ambiente para que a própria indústria se utilize da universidade para capacitar os seus servidores, os seus colaboradores, os seus funcionários. Quer dizer, a universidade pode servir como um trampolim para a formação como uma base sólida para a formação desses servidores, desses profissionais. Eu acho que isso é muito importante, né? E aí, isso aí a gente não pode ter medo de botar a cara a tapa, né? Realmente é aquela história. A gente, hoje, como empresário, a gente nunca para de se qualificar. Tá? A gente não pode, porque tem as evoluções de tecnologia, tudinho, mas você tem que ter sempre a cabeça atualizada. Tá? Então, pessoal, eu queria agradecer aqui a professora Luciana, o professor André, tá? Colocar aqui à disposição. Quer dizer, vocês podem já visitar a feira, mas pode continuar na feira. Também já convidar para 2026, nós vamos ter a 9ª edição, né? Vamos repetir o local, que o local daqui é muito gostoso. E também vamos repetir os podcasts para poder a gente até fazer um levantamento no próximo ano do que a gente colocou aqui, do que a gente colocou em prática. Tá? Porque nós, como federação e como sindicato, Sindiquímica, nós estamos de braços abertos para poder receber as ideias de vocês, os projetos de vocês, e a gente possa construir isso junto. Ninguém faz nada hoje só. Tá? Então, a gente não pode empreender sem ter um suporte técnico, a gente não pode querer fazer pesquisa do que a gente não entende. Então, tudo isso aí é importante que a gente esteja de mão dadas com a academia. Eu vou deixar agora vocês fazerem as suas considerações finais e agradecer mais uma vez a participação de vocês no Expo Ceará Química. Marcos, eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, falando com você. De novo, parabenizar pelo evento, aí a todos os colaboradores, a toda a equipe que participou, e dizer que essa troca é muito importante para a gente também que tá na universidade, né? Porque não adianta a gente ficar lá encastelado, né? A gente tem a nossa autonomia, a gente tem as nossas ideias, mas se isso não se transformar em bens para a sociedade, a gente não cumpre o nosso papel. Então, tomara que a gente possa aí, em 2026, repetir o podcast já dizendo que a gente teve aí um projeto de extensão que está em andamento, uma ideia de uma residência tecnológica, porque além de pesquisadora, né, eu sou professora, então ver os nossos alunos colocados no mercado de trabalho e fazendo a transformação da indústria cearense, eu acho que é a nossa maior satisfação. Então, agradecer aí a oportunidade e também nos colocar aí à disposição para que essas trocas sejam positivas. Então, Marcos, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar conversando contigo aqui do lado da professora Luciana. Agradeço a oportunidade por conhecer aqui. Essa feira está muito bonita, muito bem organizada, e eu acho que nós aqui saímos bem melhor do que entramos quando a gente passou
pelos estandes e está aí fazendo o nosso papel de capital, como a gente diz, captar os problemas que a gente vai trabalhar no futuro. Espero que no próximo ano a gente possa aqui estar com um panorama um pouco melhor, pelo menos com a parte do que a gente mencionou aqui de possibilidades já concretizadas. Dizer para você que nós estamos de portas abertas, o grupo de pesquisa e desenvolvimento em processos biotecnológicos na Departamento de Engenharia Química, na UFC, está de portas abertas para o Sindiquímica, para aquilo que precisar, para que vocês nos procurem também, nos provoquem também, todas as vezes que a gente não for lhes provocar, que vocês possam nos provocar também com os problemas, chegar com os problemas, porque assim a gente vai tentar, da melhor maneira possível, oferecer o que a gente tem de melhor, que são as nossas cabeças pensantes lá para resolver alguns problemas. Muito obrigado, Marcos. Aqui vocês visitam o Expo Ceará Química, além de ter uma lavagem de tecnologia, de novos produtos, você também sai cheiroso, porque tem muita essência boa aqui para fazer os cosméticos e fazer os serviços. Com certeza, obrigado, cheios de cosméticos e essências. Obrigado, Marcos. Obrigado.